Olá, amigos do Museu Esportivo, estamos aqui com o Nelito e com o Pancho. Vieram aqui fazer uma visita pra gente. Ô Nelito, fala do Pancho, Pancho como atleta do handball e do futsal também, do futebol amador, né? Então, o Pancho é um amigo que eu tenho, que não, assim, para ser mais coisa, é um irmão, né? E desde jovem a gente lá dentro do Marista, que a gente ainda era molecão assim, e a gente sempre jogou junto, sempre participou, e essa amizade sempre foi indo, e a gente sempre teve uma parceria. Então, é assim, tivemos muitas alegrias, mais alegrias, assim, jogando junto. Foi assim, parceiro como amigo, mas também um ótimo parceiro. Nós temos uma foto aqui, acho que dos anos 70, começo dos anos 80, tá você, o Pancho e o Ameriquinho, o português, né? Tem essa foto aí. Agora, qual que era a maior destaque, assim, a maior técnica do Pancho? O que você destaca mais nele? No futebol ou qualquer outro? Então, no futsal, no o futebol futebol do de salão, é assim, é o arremesso que ele tinha, né? Que era um arremesso fantástico, e a sua colocação. Ele não era aquele goleiro que fazia muita firula, mas ele tinha uma ótima colocação, então certo. Ele não precisava de chamar atenção, né? No campo, eu já joguei pouco com ele, mas joguei pouco não, quase nada, jogava mais suíço, né? Sim. Aí eu só joguei um ano, que ele citou aqui, em Arizona, que é aquela coisa de ser canhoteiro. Precisava de um canhoteiro no time. Aí, como eu jogava salão, me levaram. Mas o campo não era assim meu forte, né? Mas aí eu acabei indo. E só que eu fui primeiro que ele, e aí estava precisando de um goleiro também. Aí tava eu, o Gilmar, o Pudim, o Sabaína, e a gente indicou o Pancho. E aí o Pancho foi junto, chegamos lá para jogar. Aí me desce o Pancho, magrinho, franzino. Os caras falaram, não, vocês estão de brincadeira. O que esse moleque tá fazendo aqui? 16 anos. 16 anos, para. Jogando contra o NDK, falando esperança. Pô, mas quem que é esse moleque aqui? Falou, é o goleiro. Não, mas pelo amor de Deus, esse cara aí não vai aguentar. Aí o Pancho jogou, fechou o gol, aí já foi, é o cara. E acabamos sendo, tem assim uma passagem engraçada, acabamos sendo campeões. Olha. Com Nova Esperança, né? Contra o Nova Esperança. Ganhamos de 1 a 0 lá. De 1 a 0. Foi o Gilmar. Que Gilmar, cara? Foi você? Lógico, pô. Você acha que eu vou contar a história aqui de outro? Não, mas foi muito engraçado. Ele fez esse enredo todo aí para contar que foi o goleiro. Eu fiz toda essa coisa. E esse foi engraçado até, assim, coisa, porque o nosso time era forte e tinha muitos jogadores de bom cabeceio. O Gilmar, o Pudim, o Pingo, né, que foi prefeito lá na cidade, ele agora faleceu recentemente, era um cracaço também, e tinha mais lá um pessoal, e aí saiu um escanteio, e toda a zaga do time lá, tudo preocupado com esses caras, trocando cotovelada, soco, e eu fiquei ali no primeiro pau, ali paradinho, e esqueceram de mim ali, porque jamais eu ia ganhar uma bola de cabeça. Aí o Sabaína bateu o escanteio, e assim a gente trocou uns olhares assim, mas ele bateu o escanteio que ela veio assim na minha direção, e eu nem cheguei a pular, a bola veio, eu só coloquei de cabeça, fiz o gol. Ganhamos de 1 a 0. É legal. Agora, ô Nelito, você fez gol no Pancho já? No Pancho? Não. É difícil de lembrar, Só sabe? se for conta. Mas é difícil lembrar porque a gente sempre jogou junto. Ah, tá. Verdade. Sempre jogou junto. Então eu Legal. não lembro de ter feito gol nele. Tá. Ô Pancho, agora fala do Nelito. Você canhoto, o Nelito também canhoto, Não, né? a qualidade do Nelito era brigar na quadra. É verdade, né? Todo jogo se brigava. Viu, tem uma foto muito interessante. Tem uma foto muito interessante no Maringá Clube, numa confusão, acho que é final de campeonato. E aquela confusão toda, e aparece o Nelito. E eu fui perguntar para ele falou, não, guarda isso aí, não mostra para ninguém, não. Mas fala do Nelito. Não, então, mas Não, deixa só tecnicamente... só corrigindo. Às vezes, que nem fala assim, brigar, não era brigar. É que na época a gente jogava em times mais assim, country, e tinha uns times banestados. Umas rivalidades, né? Então eu era muito competitivo. Não é que eu ia lá fazer falta, machucar alguém.
eu reclamava com os árbitros, porque ali os árbitros que tinha também, não era para dizer não, mas eles sempre favoreciam os maiores lá, os times mais fortes. Então, Deixa eu falar agora. a gente tinha que tomar a frente, né? E aí ficava assim. Então, esse era o brigar, não é sair na briga com ninguém. Certo. Argumentar, né? Argumentar. O Nelito era um maestro do time, ele falava tudo. Não, tecnicamente o Nelito sempre foi um dos melhores pivôs de Maringá. Eu não tive a oportunidade de jogar com o Rosael, que era um pouco antes. Aí veio o Nelito, depois veio o Jorginho. Eu acho que as minhas duas grandes referências no ataque, assim, é o Nelito. O Jorginho também era um monstro, né? Jogava muito. E os dois, muita habilidade. O Nelito era uma habilidade mais ali, tipo um Romário, entendeu? Perto da área, na época penteando a bola para um lado, para o outro. E, inclusive na Copa de Ibagi, que foi a primeira vez que o Maringá ganhou, você fez os 2 gols contra a Demafra ali no 28 de janeiro em Apucarana, na final. Como campeões da Copa de Ibagi. Eu tive que salvar nos pênaltis, né? Que você foi pro vestiário correndo, não ficou vendo eu defender os pênaltis, né? Eu confiava muito em mim, entendeu? O Paulinho Braga errou o pênalti aí contra a Soloquímica. Aí eu tinha que pegar 2 pênaltis, aí ele foi pro vestiário, Isso chorava. aí já foi outra coisa. Voltou correndo para me dar beijo. Então, mas essa era a principal característica do Nelito. Ele era um jogador muito determinado dentro da quadra, entendeu? Então ele não aceitava derrota. Então isso, na verdade, às vezes gerava alguma confusão, assim, mas é sempre confusão verbal. Entendi. O Nelito nunca foi de dar um pontapé, nunca foi de partir para agressão, mas verbalmente ele ficava muito incentivando e motivando o time. Agora, vocês que são professores, né? Vocês são professores de escolinhas e tal. Você, Pancho, você é professor doutor, né? Eu queria que vocês falassem para mim, quando vocês vão falar com a garotada, com os que estão iniciando no esporte, esse fator, como vocês falam de competitividade, né? Essa coisa é um fator determinante, né, para a carreira de um atleta, né? Você ser competitivo, né? O que vocês mostram aí pelos títulos que vocês conquistaram, vocês mostram isso, né? Queria que vocês falassem sobre isso. Você quer começar? Bom, posso. Então, eu praticamente fiquei, depois que parei de jogar, aí eu fui pro country, aí estava lá conversando com o Jorginho, vamos, Nelito, você está fazendo educação física, por que você não vem aqui para a escolinha, precisamos de uma pessoa e tal. Aí eu fui, fiquei 20 anos na escolinha, participando de campeonatos paranaenses, inclusive em Camboriú, brasileiro, ganhamos várias vezes. A gente tinha assim, um time realmente bem bacana. E o que a gente passava muito é porque a competição, a competitividade é uma coisa que é para a vida. Em tudo você vai competir, né? Você vai competir num trabalho, você vai em várias coisas, né? Então você não pode pegar e ficar... Vamos conversando aqui. Sim, não é simplesmente chegar, botar o time para jogar. Você tem que ter um fator mais determinante, né, para conseguir a vitória, não é isso? Isso a gente falava muito assim, né? Vamos com vontade, cada um faz o seu limite. Se não deu, perdemos, mérito para o adversário. Saber perder também é bom, né? Lógico que a gente queria ganhar, mas o adversário foi melhor e a gente fez o nosso. Eu cobrava muito o limite deles. Até não deu o limite deles, não tem problema. Vamos treinar mais, vamos partir para outra. E assim a gente ia sempre levando, né, a molecada sempre, e assim, um ambiente bacana, de muita conversa. Então é isso aí que ajudava muito eles. É isso, Pancho? Na verdade, o que o Nelito fala é bem dentro da quadra, né? Mas assim, eu vou tentar dar uma justificativa mais acadêmica. É que quando as crianças normalmente elas têm algum espelho, né? E eu acho que o espelho é importante. E o espelho deles são as pessoas que ele vem jogar. Então essa competitividade já é inerente ali no ser humano. E quem quer as crianças, elas naturalmente se envolvem em esportes competitivos. E como você bem falou, a competição é algo inerente hoje na vida, na sociedade. Agora, o maior cuidado que a gente tem que ter, que o Nelito fala essa parte com as crianças, é com os pais, entendeu? Os pais é um fator muito complicador, porque o pai muitas vezes transfere aquela necessidade que ele tinha, ou que ele queria ter sido,
para a criança, principalmente as crianças que têm talento. Essas crianças que têm talento que a gente tem que cuidar, porque esse talento é um processo que tem que desenvolver durante 5, 6 anos. Então, você pega o Nelito falando, quando eu tinha 13, 14 anos que eu fui para a seleção e tal. Hoje em dia as crianças começam com 6, 7 anos, então tem que ter um cuidado muito grande nessa fase para a gente não queimar umas etapas e deixar as crianças desenvolverem esse talento naturalmente. E o que acontece? Às vezes aquelas crianças que não são os talentos lá nas primeiras idades, por não sofrer a pressão da competição, porque às vezes o estresse competitivo pode ser muito grande, é que essas que se tornam os futuros atletas. Ó, veja bem hoje, tá quebradinho, ó, tá vendo? Esse mundo começou muito cedo, tá quebradinho. Então, hoje em dia, quem joga os 80, os sub-100, é aqueles caras que não foram atletas que se lesionaram tanto, que hoje estão lá jogando as bolinhas que a gente não consegue, porque a gente está tudo quebrado. Né? Os que jogavam hoje... Hoje os De Paula que joga. Hoje o De Paula joga. Nossa, e a gente tem que ir lá bater palma para ele. Legal, moçada. Muito obrigado. Viu, só para fechar, ficaram muitas saudades dessa época aí de jogadores assim competitivos? Na verdade, deixa eu falar agora. Na verdade, sabe qual que é o maior problema, De Paula? É que de vez em quando você sonha, entendeu? Você está dormindo e você sonha que está jogando. Rapaz, é uma frustração tão grande. É comum isso mesmo, tem muita gente... Acontece muito, rapaz. Eu sonho que eu estou lá jogando e são jogos que realmente você jogou e às vezes você cria... E daí você acorda e fala, poxa vida, né? Podia ter ficado dormindo mais umas 2 horas. Esses são... E também nos momentos que você encontra os amigos, né? Que daí as histórias voltam. Mas o maior barato disso é quando você sonha que está jogando. Contigo também, né, Lito? É, mais ou menos isso aí que a gente vai, né, que vai vivenciando isso aí. E a amizade que ficou, principalmente, hoje eu falo muito, o futsal de Maringá, do pessoal antigo, Maringá é um dos poucos lugares, ou praticamente o único, que manteve esse pessoal, e nem todos jogavam no mesmo time, né? A gente foi adversário com muitos e ficou uma amizade muito bacana. A gente se encontra, muitos a gente foi rival, discutia, brigava, mas hoje a gente é amigo. Então isso é muito bacana a gente ter ficado isso aí. Graças ao museu, conseguiu juntar essa turma aí. Gente, obrigado, Deus abençoe vocês. Sucesso e obrigado pelo carinho, pelo apoio ao Museu Esportivo. Valeu! Valeu! Valeu, parceiro!